Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar as novidades da versão 17 do Adobe Camera Raw. A gente está em outubro de 2024 e, como é de costume, nessa época do ano, a Adobe faz a convenção Adobe Max, onde ela mostra todas as novidades para o próximo ano e também, nesse período, ela libera as atualizações dos programas. O Lightroom Classic foi atualizado, o Photoshop foi atualizado e o Camera Raw também sofreu atualizações. Aqui no canal a gente já tem vídeo sobre a versão 14 do Lightroom Classic, sobre o Photoshop 26, que são as versões de 2025 para esses programas, e nesse vídeo então a gente vai ver o que tem de novo no Adobe Camera Raw. E eu posso adiantar que tem muita coisa bacana, talvez até mais bacana do que no Lightroom Classic. E por isso então eu sugiro que você fique até o final do vídeo, é um vídeo mais longo, mas tem muita coisa realmente interessante aqui no Camera Raw e como de costume também, eu acredito que nos próximos meses, muito disso que já está no Camera Raw vai chegar no Lightroom Classic. Então, dito isso, vamos ver as novidades da versão 17 do Adobe Camera Raw. Então já estamos aqui com o Camera Raw 17 aberto e eu vou começar pelo novo perfil de conversão de RAW, novo perfil de cor que foi introduzido nessa versão, que é um perfil adaptativo. Se a gente vier aqui nessa área de perfil e abrir a janelinha de perfil, eu vou ver que eu tenho um novo perfil, Adobe Adaptive, que é um perfil adaptativo que ainda está na sua versão beta, portanto na sua versão de teste. Esse perfil é um perfil baseado em inteligência artificial, que vai ter ações diferentes em fotos diferentes. Isso pode ser bastante interessante. Veja só, quando eu clico nesse perfil, a foto é convertida e veja, não é nenhuma alteração de edição, quer dizer, a gente não muda nenhuma configuração das ferramentas do Camera Raw. Perfil de cor não é uma edição, é um ponto de partida, é um modo de converter o RAW. E veja que essa foto ela ficou um pouco mais subexposta do que ela estava originalmente. Agora, essa outra foto que já está subexposta, se eu escolho aqui o perfil Adobe Adaptativo, perceba que o Camera Raw vai analisar a foto e agora ela está mais superexposta, a exposição está mais correta. E mais uma vez, veja, a gente não tem nenhuma alteração aqui nos sliders. Então eu tenho um perfil baseado em inteligência artificial que trabalha diferente dependendo do conteúdo da foto e por isso um perfil adaptativo. A próxima novidade está na ferramenta Remover. Então eu vou abrir aqui o painel da ferramenta Remover. A gente tem uma mudança no layout desse painel, mas o mais importante é que ela agora tem um funcionamento mais aprimorado. Então, supostamente, o resultado da remoção por inteligência artificial deve ser mais interessante. A remoção generativa vai entregar um resultado melhor. E para a gente utilizar a inteligência artificial para remover objetos com a ferramenta Remover, a gente precisa habilitar essa opção de usar IA generativa. Além disso, a opção detectar objetos também está melhor, está funcionando melhor, está encontrando melhor os objetos, os elementos a serem removidos. Então veja, se eu quiser remover esse cavalo aqui à direita, e lembrando que eu estou com usar IA generativa habilitado e detectar objetos também habilitado, né? Então eu vou simplesmente pintar grosseiramente sobre o cavalo, então a ferramenta encontra o objeto a ser removido, a gente tem essa área de selecionado aberto, aqui eu posso subtrair ou acrescentar a seleção, e nesse caso eu não vou mexer na seleção feita pela ferramenta, e vou clicar aqui em remover, e a inteligência artificial vai remover esse objeto, esse cavalo aqui para a gente. Então tá aí, depois da ação da ferramenta, a gente tem uma remoção bastante interessante, a gente tem um resultado bastante interessante, e aqui eu tenho o slider de opacidade, se eu quiser ajustar a opacidade do ajuste feito, tenho as 3 variações, como era de costume, eu posso escolher qualquer uma delas, e eventualmente eu posso clicar aqui em gerar, para gerar mais 3 opções. Agora, se essa opção mostrar imagem não cortada estiver habilitada, e normalmente esse é o padrão do Camera Raw,
o que eu vejo é o corte que eu fiz na foto para que eu possa visualizar se eventualmente há algum objeto que eu queira remover que esteja cortado. Perceba o seguinte, se eu desabilitar isso aqui, é a visualização do crop que eu tenho normal. O problema é que se eu quiser remover a traseira desse cavalo que está aqui a mais à esquerda, veja só, eu vou pintar sobre ele, a ferramenta vai localizar o objeto que eu quero remover, inclusive ela passa por cima um pouquinho do outro cavalo, então nessa área de selecionado eu vou clicar no botão subtrair e vou remover daqui a seleção, porque eu não quero afetar esse cavalo mais escuro aqui à direita, e vou adicionar um pedacinho que sobrou. Se eu deixar a seleção dessa maneira, vamos remover só mais um pouquinho aqui para melhorar um pouquinho essa seleção. Se eu deixar esse cavalo dessa maneira, eu tenho toda a parte dianteira do cavalo aqui ainda, que não aparece na imagem porque foi cortada, mas ela existe aqui no arquivo. Então, se eu clicar em remover, o que a ferramenta vai entender não é que eu quero tirar essa parte traseira do cavalo, mas sim que eu quero substituir, gerar uma nova parte traseira aqui para o cavalo. E essa remoção não vai dar certo. Veja só, vou clicar aqui em remover. A inteligência artificial vai analisar esse objeto e vai provavelmente colocar uma outra coisa aqui qualquer no lugar. Veja só, ele emenda aqui com outro pedaço de cavalo, porque ele vê que tem um cavalo aqui, ainda que a gente não esteja enxergando isso, ele sabe que há um cavalo aqui nessa área fora do corte. Então, com a opção mostrar imagem não cortada habilitada, a gente consegue selecionar tudo, mesmo aquelas áreas que estão fora do limite do meu corte. E de novo, né? Vamos selecionar aqui esse cavalo agora inteiro, vamos deixar a ferramenta localizar as arestas desse objeto, desse elemento. Posso, aqui na área de selecionado, adicionar ou subtrair a seleção, e aqui eu acho que eu vou subtrair um pouquinho, e agora eu não vou nem habilitar o botão subtrair. Eu vou pressionar a tecla Alt no teclado, e agora a gente consegue remover da seleção. Então vou remover um pouquinho nessa área, talvez aqui um pouquinho para afastar um pouco mais desse outro cavalo que eu não quero alterar. E agora sim, clico em remover, a ferramenta vai analisar todo o elemento, né, e não apenas aquela parte que estava dentro do corte, e vai remover o objeto completamente. É assim que eu espero. Vamos clicar em remover, aguardar alguns segundos para ver qual é o resultado. E tá aí, temos 3 opções. Na verdade a remoção nem foi muito boa, mas aqui está um pouco melhor. Talvez aqui um pouco melhor. Veja, sobrou um pedacinho aqui do cavalo. Então agora desabilito a opção mostrar imagem não cortada. E agora eu tenho só esse pedacinho aqui que eu posso remover isso aqui com facilidade, sem problema nenhum. Faço o acabamento e vamos ver então a solução que a ferramenta dá para isso. Perfeito. Então agora a possibilidade da gente ver aquilo que está fora do corte facilita bastante nesse sentido, porque a gente consegue selecionar todo o elemento e não apenas uma parte do objeto para ser removido. As próximas novidades dessa nova versão do Camera Raw, elas estão escondidas e precisam ser habilitadas. Então eu venho aqui na engrenagem, aqui à direita, na engrenagem de configurações, e na última aba visualizações de tecnologia, habilito a opção novos recursos de IA e painel configurações. Então essa opção precisa estar habilitada para que a gente possa ter acesso a essas outras novidades. Então vou clicar em OK, e agora é importante sair do Camera Raw, desligar, fechar o Photoshop, e só depois então a gente vai ter acesso a esses novos recursos. E quando o Camera Raw for reaberto, então agora sim a gente pode ver essas novidades, esses novos recursos. E o primeiro deles é um recurso muito interessante que eu achei muito bacana, que é a possibilidade da gente aplicar a remoção de ruído por inteligência artificial diretamente na foto. Até a versão 16 do Camera Raw, a remoção de ruído por inteligência artificial era aplicada num novo arquivo DNG. Então, ao aplicar a redução de ruído, um novo arquivo DNG era gerado e a gente tinha uma cópia do nosso arquivo RAW original. O que, obviamente,
ocupa espaço de armazenamento. Agora isso não é mais necessário. Veja só, eu tenho essa opção de remover ruído e se eu clico aqui, é a mesma ferramenta de remoção de ruído por inteligência artificial que a gente tinha antes. O resultado é igual, o tempo é igual, o tempo de processamento é igual, mas essa remoção de ruído por inteligência artificial vai ser aplicada nesse arquivo RAW. E isso pode ser bastante interessante na medida em que a gente não precisa duplicar o arquivo para aplicar esse recurso. E o que é interessante é que a gente vai ter uma visualização em tempo real daquilo que está acontecendo. Veja, a gente sempre espera um pouquinho para que a remoção de ruído aconteça, mas assim que ela acontecer, a gente vai conseguir ver a ação dessa remoção de ruído em tempo real. Vamos ampliar um pouquinho aqui para a gente ver isso acontecer. Olha só, eu estou aqui com 50 de intensidade de remoção de ruído, eu posso reduzir ou remover essa remoção de ruído e perceba que o ruído aparece. Ou então eu posso, em tempo real, aumentar a quantidade e a gente tem essa visualização, a gente consegue enxergar isso de uma maneira muito melhor. Inclusive, aqui nesse momento, quando a gente muda a intensidade da remoção de ruído, me parece mais rápido do que do modo anterior. Então aqui a gente define o quanto de ruído de remoção de ruído a gente vai aplicar e essa remoção de ruído é aplicada diretamente no arquivo original. Isso é muito bacana. A outra novidade está aqui na janela de corte. Então vamos passar para essa foto e vamos abrir aqui a ferramenta de crop. E veja que agora eu tenho essa opção de habilitar expansão. Isso significa que agora a gente tem a expansão generativa disponível aqui no Camera Raw e isso realmente é fantástico. Ainda precisa de algumas melhoras, mas o resultado já é muito bom e isso vai facilitar muito porque esse era um trabalho que a gente tinha que fazer lá no Photoshop, né? Então, vou habilitar essa opção e o que eu preciso fazer, obviamente, é arrastar as alças da janela de corte e uma vez definido o quanto você quer gerar na expansão generativa, clicar aqui em gerar, a inteligência artificial vai avaliar a foto e vai criar essas áreas inexistentes. Então tá aí, depois de alguns segundos, a expansão generativa resolvendo a situação. De novo, temos aqui 3 opções, então eu posso escolher qualquer uma das 3 opções. Temos o botão gerar, caso nenhuma das 3 opções seja interessante, mas o fato é que agora no Camera Raw a gente tem a expansão generativa. Se a gente aproximar a foto, a gente vai ver que há um problema ainda relacionado à resolução. A gente ainda está trabalhando com uma resolução baixa, mas percebam, a foto original em alta resolução e aqui a área gerada pela inteligência artificial em baixa resolução. Então, nesse momento, se a gente quiser imprimir ou ampliar muito a foto, a gente vai ter problema em relação à resolução. Ainda é uma expansão generativa de baixa resolução, mas se a gente considerar uma foto que será vista em rede social, para Instagram, por exemplo, o resultado já é bastante satisfatório. E a maioria de nós, de fato, hoje utiliza muitas das fotos para a rede social, então acho que isso vai ser útil para muita gente. É claro que a gente espera que isso melhore aí nos próximos meses, porque o resultado da expansão generativa lá no Photoshop já é muito bom. Aqui certamente vai ter uma melhora nos próximos meses, nas próximas atualizações aí do Camera Raw. Outro ponto importante é que eu suponho que esses recursos também chegarão no Lightroom muito cedo, né? Logo, logo a gente vai ter todos esses recursos que já estão aqui no Camera Raw lá no Lightroom. Então, para quem usa o Lightroom, isso também vai ser um grande benefício. Acredito que nos próximos meses a gente vai ter grandes novidades aí também no Lightroom. Então é isso, pessoal. Essas foram as novidades do Adobe Camera Raw 17, da atualização de outubro de 2024. Se você gostou desse vídeo, se acha que esse material aí pode te ajudar de alguma forma, não esquece de curtir, de compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.